Que vitória! Deus é bom em todo o tempo. E em todo o tempo Deus é bom. Vou aproveitar que você está de pé e nós vamos da madeira antiga ler a Bíblia de pé. Romanos capítulo 8, versículo 28. Quero compartilhar uma palavra com você que está em Romanos, no capítulo 8, no versículo de número 28. Romanos 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus. Vamos ler comigo até esse momento? Sabemos que todas as coisas... Isso, agora todos que enxergam, todos que têm força, que têm fôlego. Amado, não lê não, grita esse versículo para o inimigo ouvir lá onde ele estiver. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus. Aleluia! Sente, mas não sente sem antes aplaudir a palavra, que é poder, que é salvação, que é cura. Aleluia! Obrigado, Deus. O texto nos fala, no livro de Romanos, sobre uma afirmação que Deus nos dá. Aqui não é uma suposição, aqui não é uma opinião adversa, aqui não é algo alternativo. Ele tem uma condição, é algo condicional, mas não é algo alternativo. O texto fala sobre uma condição, mas não alternativo. Sabemos que todas as coisas, não são algumas, não são as da áreas complicadas da vida, não são as da área financeira, não são as da área do relacionamento, não são das áreas que nós não conseguimos chegar, ou seja, de processos, ou seja, jurídico, advocatícios. A Bíblia fala que são todas, não são algumas, não tem exceção. A Bíblia fala que são todas as coisas cooperam para o nosso bem. Quando a Bíblia fala que todas, ela não deixa nada para fora, ela não deixa a sua família para fora, ela não deixa a sua situação financeira para fora, ela não deixa a sua situação do seu relacionamento amoroso para fora. Amado, deixa ir. Quero falar para algumas pessoas que estão aqui, deixe ir. Se não ficou do seu lado, é porque não era para ficar do seu lado. Deixe ir. Se não está do seu lado, é porque Deus está preparando algo melhor para você. Todas as coisas, todas as coisas, todas as áreas, todos os momentos, seja de dia, seja à noite, pastor de madrugada, também de madrugada. E olhe, diga-se de passagem que o jejum que nós vamos propor no mês de fevereiro vai ser moleza, amado. Jejum de meia-noite ao meio-dia, molezinha. Molezinha para você. Só para os nossos amigos que estudam à noite e que trabalham à noite, desculpa. Entra 8 da noite, sai 5 da manhã, que não vai ser fácil, porque trabalhando dá fome. Mas dormindo, meia-noite, às meio-dia, meu querido, você precisa entrar. E no começo de fevereiro nós vamos estar nessa empreitada, nesse jejum, e você precisa entrar com um propósito nesse jejum. Então todas as coisas, o texto nos fala que são todas as coisas. Pastor, mas são todas as coisas ruins? Também. Mas não são só todas as coisas ruins. Você sabia que existem coisas boas que vêm para o nosso prejuízo? Você sabia que tem pessoas que não podem alcançar um patamar que estraga ela? Você sabe que o funcionário está bom, está beleza, está bacana, ele está trabalhando bem, só o patrão dá uma melhora para ele, acabou o funcionário. Ele é o melhor que todo mundo, ele sabe mais que todo mundo, acabou. No ministério, graças a Deus que na para sempre não é assim, amém? Na para sempre não é assim. Chegou uma pessoa na igreja, está trabalhando, na recepção, no mutirão, vem, nos ajuda a tirar as cadeiras, a gente lava essa igreja toda com o nosso hidrante, a mangueira, nós lava tudo, é uma alegria o nosso mutirão. Se eu fosse você, eu não faltaria, dia 30 de janeiro, o nosso mutirão aqui na igreja.
Não é para você trabalhar, amado. É um período em que você vai ter uma convivência, um momento de relacionamento com alguém que está do seu lado, você não conhece, não conversa. Mas nós estamos diante de uma palavra linda, verdadeira e poderosa, dizendo que são todas as coisas, mas não são só ruins, são as boas também. Você sabe que existem pessoas que Deus poupa algumas coisas boas, porque sabe que vai te perder? Nossa, pastor, amado. Tem amigos meus que entram crente na empresa. Tem amigos meus que entram temente na empresa. 3 meses de empresa, comprou a Titan 150, acabou o homem. Não tem mais tempo para Deus. A pessoa entra na empresa, trabalha 25 anos. Ele aposentou, compra um lote na roça, agora ele vive de domingo a domingo, capinando o lote da roça. E acaba com as coisas de Deus. Você acha que Deus tem prazer nisso? Amado, Deus conhece o seu coração. Deus conhece o seu coração. Deus sabe das suas intenções. Então o texto não fala que são as coisas boas, nem as nossas escolhas também. Alguém já fez uma escolha ruim? Amado, se eu for enumerar quantas escolhas ruins eu já fiz. Uma vez voltando de Mogi, voltando de São Bernardo do Campo. Você sabe que quando você está no Y para você escolher, se você não sabe, você sempre vai pegar a saída errada. Sabia disso? Se você não sabe, você chegou no Y, você fala assim, agora, eu tenho 20 metros para escolher, direita ou esquerda, você vai errar. É 95% de chance que você vai errar. E eu errei, estava dentro desse 95%. Eu estava virando já, andando longe, falei, meu Deus, estou fora da rota. Meu querido, as nossas escolhas, quem já teve uma escolha ruim sabe o que eu estou falando. E as nossas atitudes, pastor, também sabemos que todas as coisas contribuem também as nossas atitudes. Tem pessoas que tomam atitudes ruins, mas até as atitudes ruins cooperam para aquele que ama a Deus. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque tem pessoas que têm atitudes ruins e param nelas. Tem pessoas que têm atitudes ruins e não sabem que a vida não acabou na sua atitude ruim. Nós somos humanos e como seres humanos nós sempre erramos. Nós sempre vamos ter atitudes ruins, atitudes que não deveríamos, mas nós não poderemos parar quando nós tomamos uma atitude ruim. Ou seja, quando nós falamos de uma maneira errada, quando nós nos expressamos de uma maneira errada, eu falo isso porque eu sou assim, fleumático piorado. Uma atitude minha, 15 dias de sofrimento dentro de mim. Dentro de mim. Pensa num rapaz que luta consigo mesmo. Por isso eu tinha um complexo tão grande de falar. Por isso onde eu entro hoje, eu sou o último a falar, eu mais observo. Por quê, pastor? Medo de errar. Ah, pastor, mas você está sendo omisso. Não, amado, sou sendo eu. Respondo quando perguntam. Falo quando é pedido. Estou quando me precisam de mim. Do contrário, não vou. Tinha um complexo muito grande sobre isso. As atitudes me condenavam. As atitudes que eu tomava ficavam dentro de mim remoendo. E eu estou falando aqui para pessoas que talvez tenham os mesmos sentimentos. Que não se perdoam porque falou algo. E não se perdoa, e isso faz quanto tempo? Quando nós vamos atender ali atrás, amado, mas quanto tempo aconteceu isso? Pastor, faz 3 anos. Meu querido, até hoje você vive preso nessa atitude. Liberte-se disso, meu querido. Todas as coisas cooperam. Por que as atitudes ruins cooperam? Porque você precisa aprender. Diga comigo, aprender. Aprender, meu querido. Ó, meu Deus, ó. Tem até paninho hoje. Alguém falou para mim semana passada, pastor, sua careca estava parecendo o senhor deu um lustre. Meu querido, as atitudes ruins, elas não podem te parar. Pastor, mas eu falei de uma maneira errada, peça perdão, retorne para o caminho e prossiga. Não pare numa atitude ruim. Pastor, e os caminhos, eu acabei de dizer para você, quando você erra a rota, olha de novo. Não tem Waze? Não tem o GPS da vida? Esse dia estava eu, Samuel, Rose, minha irmã, indo para São José. Errei a rota. Na hora o GPS falou reconfigurando, refazendo a rota, e falou aquilo tudo. Reconfigure.
Mas não pare. Imagina se eu parasse a viagem e voltasse para Cruzeiro. Não, meu querido, quando você toma um caminho ruim, você precisa recalcular a rota. E qual que é a rota do cristão? A rota do cristão é a cruz. A rota do cristão não é o seu caminho, não é aquilo que você acha que tem que ser. A rota do cristão é a cruz de Jesus. Esse é o meu alvo. Todas as vezes que eu erro o caminho, eu começo a sair, Deus me puxa, e eu olho de novo, eu falo, eu estou perdendo o alvo, que é a cruz de Jesus. Nós precisamos ter um alvo, e o nosso alvo é a cruz. Então o texto diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Pastor, mas furou o pneu no meio da viagem, tem gente que fica xingando. Acaba a viagem ali mesmo. Acaba a viagem. Nossa, mas é só comigo que acontece isso. É só eu for fazer alguma coisa que acontece isso. Calma, meu querido. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Quando fala cooperam, diz mesmo que seja ruim. Essa situação ruim vai cooperar para o seu bem. Mesmo que seja ruim. Essa situação vai cooperar. Pastor, mas é uma situação que eu nunca vivi na minha vida. Se acalme, meu querido. Você não sabe o que Deus está querendo fazer no meio dessa situação que você acha que é ruim. Pastor, mas o senhor está falando de tragédia? Pastor, mas o senhor está falando de algo difícil de enfrentar? Sim, meu querido. Eu falo e repito, na quarta-feira nós ministramos, e nós falamos que quando nós indagamos aquilo que está acontecendo, ao invés de confiar em Deus, nós estamos desconfiando de que Deus tem o controle de tudo. Quando você está falando para Deus, eu não sei o que está acontecendo, é você falando para Deus, Deus, o Senhor não sabe o que o Senhor está fazendo. Quando você fala para Deus, Deus, por que está acontecendo isso? É você falando para Deus, Pai, o Senhor não está vendo isso. Ele sabe o que está fazendo, meu querido. Mesmo que seja ruim, mesmo que seja com dor, Ele sabe o que está fazendo. E todas as coisas cooperam para o nosso bem. Dê um aplauso a Jesus, meu querido. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Diga comigo, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Diga comigo de novo. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, meu querido. Então o texto nos diz que nós estamos agora vivendo um processo. E o processo que o texto diz, que o texto relata, fala que o cenário não está bom. Fala que o cenário não é favorável, mas ele diz também que essa situação, mesmo que não seja favorável, ela está cooperando para nós. Porque aquilo que não nos mata, ela nos ajuda a aprender as coisas. Então o texto diz que quando fala que coopera, é tudo, é ruim e é bom. E ele diz que coopera quando faz parte do processo que às vezes nós não conhecemos, mas que nós acreditamos que é para o nosso crescimento. Eu não sei, pastor, parece que a casa virou de perna para o ar. Confie em Deus. Espere, meu querido. Não ponha Deus contra a parede falando que você, nossa, Deus não está me vendo. Calme, se acalme. Deus sabe o que está fazendo, Deus sabe o que Ele está permitindo. Você sabe que quando nós não conhecemos o que nós estamos passando, nós temos que ficar quietinho e perguntar para Deus em silêncio, porque nós não sabemos se aquilo que nós estamos passando está mudando nós ou as pessoas que estão à nossa volta. Você sabe que Deus permite coisas acontecer na minha e na sua vida por pessoas que estão na nossa volta. Na nossa volta, meu querido. São pessoas que estão nas nossas voltas. A dor que machuca, a perda que silencia a nossa alma. São dores que nós sentimos dia e noite e que só nós sentimos. A falta, a perda de coisas, pessoas, materiais que só nós sentimos. Eu tinha uma lapiseira dentro de uma caixinha de madeira. Eu tinha uma caixinha de madeira trancada com cadeado para o meu irmão não mexer.
Dentro dessa caixinha era como se fosse a arca. Tinha lá minhas coisas preciosas. Era uma lapiseira, era uma Bíblia, um CD do tempo, da Oficina G3, é lógico. Tudo ali. Tudo isso, meu querido, era minha herança, dentro de uma caixinha de madeira. Um dia eu perdi minha lapiseira. Não era uma qualquer lapiseira, uma lapiseira ganhada de um amigo, hoje pastor, cidade de Guará. Era uma lapiseira que eu guardava com carinho. Na minha mente eu falava assim, daqui 10 anos eu vou lembrar o pastor André. Olha aqui, você lembra daquela lapiseira que o senhor me deu no 3º ano? E eu perdi a lapiseira, fiquei um tempo pensando, por que eu perdi, cadê a lapiseira? E aquilo fazia uma falta, só nós sabemos. Só nós entendemos, existem faltas que silenciam a nossa alma, que nós nos fechamos, que nós não nos permitimos crescer. Nem na vida pessoal, nem na vida profissional. Parece que nós paramos, aquilo que nós administramos não cresce, aquilo que nós estamos envolvidos não vai para frente. Existem processos na vida que não faz sentido algum para nós. Mas quando você está passando na rua, quando você está andando na rua, você pode ter certeza, meu querido, você pode ter certeza. Tem uma vizinha falando, aonde vai ele? Lá vai ele com a Bíblia na mão, olha lá, olha lá. Olha lá, está indo com a Bíblia, está indo. Parece até alguém, amigo meu, né, que fica olhando por cima do muro, e aí, o que está acontecendo? Olha lá indo com a Bíblia, olha a luta que ele está passando, e ele ainda vai para a igreja. Meu querido, talvez a luta que você está passando sirva de um espelho para alguém que está olhando de longe, mas que tudo que você está passando vai cooperar para o seu bem. Existem pessoas da sua família que espelham em você, mesmo sem você saber. Existem amigos no emprego que falam assim, nossa, não é possível que ele aguenta o chefe gritar desse jeito. Mas pode ter certeza que você está sendo um espelho. Se fosse eu xingava, eu não, querido. Nós não estávamos esperando isso que aconteceu, mas aconteceu. Pastor, mas não estava na pauta, mas aconteceu. Não estava na partitura, mas teve que chegar esse momento para você tocar. Não estava nos planos, mas aconteceu. Não estava, nunca esteve em um desenho meu, mas estou vivendo aquilo que eu nunca pensei. Não tem gente assim? Uma surpresa em uma viagem, um prejuízo de alguém, sócio, um prejuízo de um amigo, um prejuízo de alguém que prestou e foi embora, alguém que falou que ia trazer, não trouxe, uma traição. Meu Deus, que tempo difícil que nós estamos vivendo. Está do nosso lado, 10 anos, 7 anos, 5 anos, e nós não conhecemos essa pessoa. Uma enfermidade, como aconteceu com o nosso irmãozinho Andrezinho. Chegou a notícia mal, chegou o desespero, não sei o que fazer. Amado, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Existem coisas que vão acontecer para que nós crescemos em Deus. Assim é a palavra do Senhor. Todas as coisas cooperam, sem exceção. Pastor, mas as coisas boas? Sim, todas as coisas cooperam. Pastor, mas as coisas ruins? Sim, todas as coisas cooperam. Pastor, mas parece que eu faço e ninguém vê. Pastor, parece que eu quero trazer o meu marido para a igreja e ele não vem. Calme, se acalme. Todas as coisas cooperam, sem nenhuma exceção. Tudo debaixo dessa terra está na soberania de Deus. A Bíblia fala em Salmo 139:4, ainda que a palavra não chegou na minha boca, tu já conhece. Não existe nada que Deus não saiba, não existe nada que Deus não veja, não existe nada que pegue Deus de surpresa. Não existe nada, eu vou fazer isso, que eu vou fazer um jejum agora, eu vou falar para Deus que eu sou bonzinho. Não existe nada que pegue a Deus de surpresa. A palavra diz que ainda que a sua oração não chegou na sua boca, Deus já conhece todas as suas palavras. Ele conhece.
A Bíblia fala que os seus olhos são como chamas de fogo. A Bíblia fala que Ele é onisciente, onipresente. A Bíblia fala que Ele tem todo o poder. A Bíblia fala que Ele é o alfa, que Ele é o ômega, que Ele é o princípio, que Ele é o fim. Ele é um Deus que tem todo o poder. Pastor, mas eu estou passando uma situação inédita. Calme, meu querido. Todas as coisas cooperam para o bem. O bem prometido não é conforto. Você já recebeu uma promessa de Deus? Alguém recebe uma promessa de Deus? Eis que te digo, eis que te falo, eis que tem uma porta aberta, eis que vou te usar nessa terra com poder. Nós todos já ouvimos muito isso. E quando nós ouvimos isso, você senta aí, você vai sentar e ficar de braço cruzado? Isso vai resolver alguma coisa? A promessa vai se cumprir? Não, meu querido. As promessas de Deus não é uma promessa de conforto, é uma promessa para que você se levante e vá de encontro à promessa dEle. Ou seja, a Bíblia fala que Ele cura toda enfermidade, sim ou não? Mas se você não tiver fé para que ela cure, para que ela seja curada, Deus fala que Ele vai abrir as portas, sim ou não? Mas se você não bater na porta, a Bíblia fala que Ele ouve todas as nossas orações, mas se você não orar, se você não buscar, então quando acontece isso, o bem não é um conforto que Deus promete para nós e que não vai acontecer nada. Também não é ausência de algumas situações ruins, nem ausência de sofrimento, não é uma rede. A promessa de Deus não é uma rede. Você recebeu uma promessa e agora é uma rede para você. Não é uma rede. A promessa de Deus é batalha. A promessa de Deus é você colocar a mão no arado e servir a obra dEle. Meu querido, eu quero te dar um conselho. Você que está aqui, você que está na internet, seja um voluntário para sempre. Se matricule numa escola de crescimento. Seja um voluntário, seja uma pessoa que trabalhe para a obra do Senhor. Você não foi chamado para ficar parado. Existe algum lugar que está esperando você. Você vai se encaixar em algum lugar. O bem é um propósito, o bem é uma formação que Deus está preparando dentro de nós. O bem é uma transformação que Deus está trazendo de dentro para fora. Deus usa o que nos alegra, amém ou não amém? Deus usa o que nos alegra para nos transformar. Deus, mas por que o Senhor está tocando no meu filho? Por que geralmente Deus toca naquilo que é mais precioso para nós? Por que geralmente Deus não toca em coisas que nós não damos valor? Por que geralmente aquilo que dá valor, aquilo que você tem valor, é aquilo que Deus às vezes permite acontecer alguma coisa? Deus usa o que nos alegra, Deus usa aquilo que nos fortalece, para nos colocar em um processo. Mas Ele sempre vai falar para você: todas as coisas cooperam para o seu bem. Isso coopera para o seu bem. Mas Deus, o que está acontecendo? Deus vai olhar para você e vai falar: isso coopera para o seu bem. Amados, as situações ruins da vida, ela nos prepara. As situações ruins da vida é uma escola que nos prepara, que Deus nos forja. Não existe um lugar para você aprender de perna para o ar, deitado numa rede, não. A batalha com o Senhor é você aprender no caminho. É no caminho. Então Deus usa aquilo que nos fortalece, aquilo que nos alegra, é aquilo que é o nosso apoio para nos fortalecer. Pensa em alguém que vai orar. É quando acontece alguma coisa com a sua família, sim ou não? Meu Deus, meu querido, eu nunca vi gente que mais ora quando acontece alguma coisa com alguém do lado. A pessoa nunca mais lembra o que é um jejum. Quando acontece alguma coisa com alguém próximo, ela jejua, ela ora, ela volta a ler a Bíblia, ela volta a fazer as suas campanhas, ela volta, por quê? Porque Deus está permitindo acontecer alguma coisa com alguém próximo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Deus usa o que nos alegra para nos trazer para perto. Deus usa aquilo que nos alegra para mostrar para o mundo que Ele é o Deus que nós servimos, que Ele é o Deus verdadeiro, que Ele é um Deus forte.
que Ele é um Deus justo, que Ele é um Deus que tem todo o poder, que Ele é um Deus que quando o diagnóstico diz que não, Ele é aquele que tem a última palavra. Deus vai usar o que é de mais valor para nós, para nos moldar. Deus vai usar o que é de mais valor para nós, para nos moldar, meu querido. Eu não posso parar de orar porque eu não sei, meu filho sai. E eu não sei que hora que meu filho volta. Enquanto meu filho não volta, eu não consigo dormir. Aprenda com essa situação, meu querido. Aprenda com essa situação, minha querida. Aprenda, Deus vai usar sempre o que é de valor para poder mudar você. Ele usa o que nos fere para nos amadurecer. Nossa, mas que Deus é esse que permite que isso aconteça? E isso é para que nós nos amadurecemos. Existe hoje, nos dias atuais, uma igreja fraca, uma igreja que não aguenta Deus colocar a mão, uma igreja que não aguenta Deus colocar a pessoa dentro de um propósito, dentro de um processo. Deus promete as coisas, sim ou não? O difícil é você permanecer, para que a promessa se cumpra na sua vida. Por que, Deus, mas por que aconteceu na vida dele primeiro? Por que Deus, que aconteceu na vida dele primeiro, parece que ele é melhor que eu? Não! Você está dentro de um processo. Ei, meu querido, você está passando um processo. Entenda que quando não acabar o processo, Ele é o Deus da sua vida e que todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. Todas as coisas, amado, me ajude, dê um aplauso a Jesus. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Aleluia. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Ele usa o que nos fere para nos amadurecer. Geralmente, o que nos traz transtorno, o que nos traz angústia, geralmente o que preocupa o nosso coração, é aquilo que molda a nossa vida. Você sabia que existem pessoas, olha que absurdo, amado. Eu conheço, não estou dizendo que está na Bíblia, eu estou dizendo o que eu ouvi. Tem pessoas que na hora que a luta saiu, ele saiu também da igreja. Olha que coisa absurda. Isso não é regra. Mas existem pessoas que às vezes estão num aperto, está ali passando uma situação de dificuldade, está nos pés de Jesus, está na campanha, está nas quartas-feiras de tanque cheio. Diga-se de passagem que essa quarta-feira você precisa vir, amado. Que quarta-feira linda nós tivemos agora. Quarta-feiras de tanque cheio, põe a arte para mim. Quartas-feiras de tanque cheio, nós estamos com uma nova série no mês de janeiro e também vai pegar alguns dias de fevereiro, exercícios de fé. Você precisa vir exercitar a sua fé através de uma palavra poderosa da parte de Deus nas quartas-feiras. Amado, priorize a quarta-feira para você estar aqui. Priorize a quarta-feira. Então, geralmente, aquilo que nos traz transtorno é aquilo que está nos moldando. Talvez hoje a sua maior dificuldade é entender a situação que você está passando e não querer mudar nela. Você sabia que talvez Deus está querendo que você mude dentro dessa situação e você está batendo o pé em não mudar? Você sabia que existem lutas interiores que já era para você ter vencido, mas porque você não venceu na sua mente, você não venceu no mundo exterior? Existem batalhas que você vive lutando e você vem, pede uma oração, mas amado, depende da sua posição. Quem está aqui? Todas as coisas cooperam para o seu bem. Então Deus vai usar essas situações. Nada é desperdiçado quando Deus coloca as mãos. Nada é desperdício quando Deus está no controle. Nada é desperdício, não existe um caminho que você chega, que quando Deus é o piloto, você está perdendo tempo. O inimigo vem para mim e fala: você está perdendo tempo, rapaz. O inimigo vem no seu ouvido e fala: você está perdendo tempo. Você vai na igreja domingo, vai para a praça tomar um açaí. E diga-se de passagem, que vontade de tomar um açaí, né? Nesse calor, imagina um açaí com leite, meu Deus, deixa para depois. Amado, Deus está querendo que você mude e você não muda.
Deus está falando para você, olha, essa situação é para te moldar, e você não consegue mover no meio da situação. Então todas as coisas cooperam para o seu bem. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Lembra que eu falei que isso não é uma condição, não é uma opção, é uma afirmação de Deus, mas existe uma condição. Diga comigo, condição. Existe uma condição. As coisas só cooperam para o seu bem, para o meu bem, quando eu amo a Deus. Apertou, não apertou? Apertou, meu querido. Todas as coisas cooperam. Sim, pastor, que bênção, que glória a Deus. Mas você ama a Deus? Você ama a Deus? A parte B do versículo nos fala. Qual que é o versículo ali? Romanos 8? Romanos 8, 21. Romanos 8, ai meu Deus do céu. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A parte B fala que amam a Deus. A parte B fala que só vai cooperar as coisas na sua vida quando você ama a Deus. Sabe a nossa diferença quando nós entramos numa situação ruim para uma pessoa que não é um ímpio, uma pessoa que não serve a Cristo? É que quando nós amamos a Cristo, nós temos a certeza que o que nós estamos passando não vai tirar a nossa convicção de que Ele é o Deus da nossa vida. Nós falamos aqui, a Bíblia fala que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No meio do problema, quem você está amando? No meio do problema, quem você está ouvindo? No meio da situação difícil, aonde você busca um conselho, no meio do problema, revela quem você está ouvindo. Dava um corte isso aqui, não dava? Se fosse um pregador famoso, eu faria um corte. Eu nem lembro mais o que eu falei. Depois eu vou ver. Mas amado, no meio da situação, lembrei, no meio da situação ruim, revela qual é o seu coração. Aonde está o seu coração? Olha aqui para mim, aonde está o seu coração? Aonde, o que domina o seu coração? Ai pastor, o que domina o meu coração é o Richard. Ai pastor, o Richard toma conta do meu coração. Pastor, quem domina o seu coração? Ah pastor, o meu coração, quem domina é o... Não posso nem falar nome, né? Senão depois tem alguém com nome aqui. Ai, quem domina o meu coração é aquele rapaz que tem o nome lá do importado. Ai, quem está no meu coração? Amado, quem está no seu coração é Jesus. O primeiro lugar do meu coração é Jesus. A Bíblia fala que amarás o teu Deus, amarás o teu Deus, amarás o teu Deus de todo o teu coração. Amarás o teu Deus. A parte B do versículo fala que ele estabelece uma condição. Aqueles que amam a Deus, aqui existe um segredo para mim e para você. Quando nós estamos no meio da depressão, quando nós estamos no meio da síndrome do pânico, quando nós estamos no meio de um problema, de um prejuízo, de uma traição, de alguma coisa inédita, ruim, o nosso coração precisa estar onde? O nosso coração precisa estar em Deus. Pastor, mas por que Deus me permitiu assinar o contrato e agora deu errado? Eu não sei também, amado. Mas confie em Deus, que se Ele permitiu, Ele sabe o que Ele vai fazer. Pastor, eu não sei onde eu estava com a cabeça quando eu comprei e deu errado. Calma, meu querido. Confie em Deus. Se Deus está no negócio, Ele vai dar condição para você comprar outro ainda melhor. Ainda melhor. Então não existe negociável. O texto estabeleceu uma condição. As coisas vão cooperar bem na sua vida somente se o seu coração estiver Jesus. Se o seu coração for Jesus. Não é para todos, é para aqueles que amam a Deus. Essa é a diferença da palavra. Se você ama a Deus, as coisas fluirão na sua vida. Se você ama a Deus, o prejuízo que você tomou, Deus vai reverter em bênção de prosperidade na sua vida. Se você ama a Deus, mesmo sem faculdade, oh meu Deus do céu, alguém vai te chamar na sala, vai fechar a porta e vai falar assim: eu sei que você não tem faculdade, eu sei que tem gente mais preparada que você, e eu nem sei por que eu estou te escolhendo.
Porque Deus é Deus. Deus é Deus. Pastor, mas isso é regra? Não é regra, mas Ele faz o que Ele quiser. Ele faz o que Ele quiser. É aqueles que amam. Aonde está o seu coração? Pastor, mas o meu filho não dá uma trégua. Pastor, mas o meu filho, nossa, pastor, o senhor não conhece. Calma, meu querido. Confia. Amar a Deus não é apenas cantar que ama a Deus. Amar a Deus não é apenas vestir uma roupa de cristão e vir até a igreja. Amar a Deus não é apenas ter um cabelinho penteado, senão eu estava frito. Não é isso, não é assim? Tem gente que falou para mim essa semana: pastor, por que o senhor não compra um tapetinho, né? Estão colocando um tapetinho na cabeça agora. O que você acha, irmão? Vai ficar bom? Bom, um tapetinho, pastor. Ai, meu Deus. Deixa eu com a careca, amado, tá lindo. Amar a Deus não é cantar. Amar a Deus não é cantar uma palavra de amor para Deus, para o céu. Amar a Deus não é vestir uma roupa de cristão. Amar a Deus não é frequentar uma igreja. Amar a Deus é ter Ele dentro do seu coração. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu conheço pessoas que o ano passado não veio um dia na igreja. Eu conheço uma pessoa que esse ano não veio um dia na igreja. E ama a Deus. E ama a Deus. Eu chego perto dela, ela fala: canta essa música para mim. Amado, o seu coração precisa ter Jesus dentro dele. Sabe por que muitas vezes as coisas não cooperam? Porque nós não revelamos quem está dentro do nosso coração. Às vezes o que impera no nosso coração é a dúvida. Às vezes o que impera no nosso coração é a incerteza de que se é Ele mesmo que nós estamos servindo. Às vezes no meio de uma situação difícil, você está com o coração dividido, sem saber se é Ele mesmo na sua vida. Sem saber se é Ele mesmo na sua caminhada. Amar a Deus é confiar. Quando você não está entendendo nada: pastor, mas todas as coisas, você precisa confiar. Pastor, mas o meu filho, eu criei ele dentro da igreja, e hoje ele não está mais dentro da igreja. Eu quero falar com alguém que está na internet: o seu filho vai voltar, porque a Bíblia fala que quando Deus começa uma obra, Ele é fiel para terminar. Aleluia! Ele é fiel para terminar. Pastor, mas ele começou muito bem, ele era um obreiro, estava na igreja, hoje está afastado, vivendo no mundo. A Bíblia também tem uma história do menino que pegou a sua herança, saiu para viver a sua vida de qualquer maneira, mas um dia, diga comigo, um dia, ele voltou. E o seu pai o recebeu de braços abertos, dizendo: esse aqui é o meu filho, que estava perdido, mas agora voltou. Meu querido, o seu coração precisa ter Deus dentro dele. Você não precisa ter uma aparência de cristão. Você precisa ser um cristão. Você não precisa apertar a mão como um cristão. Você precisa ter um coração de cristão. Você não precisa olhar como um cristão. Você tem que olhar com o amor de um cristão. Não é passar à beira, correndo de alguém que está caído no chão. É você ver que ele está caído e não apontar o dedo para ele, como nós não podemos fazer. É você ir lá e abraçá-lo. Abraçá-lo. Aqueles que amam a Deus é diferente. Aqueles que amam a Deus é diferente. Quem ama a Deus aprende que nem tudo será explicável. Guarde isso: quem ama a Deus não é a garantia que tudo será explicado. Não é essa garantia. Mas pastor, Deus não me avisou. Eu sou tão íntimo de Deus, por que Deus não me avisou? Porque Ele não precisa te avisar. Ele é Deus. Nossa, mas eu sou tão íntimo de Deus, eu tinha uma oração tão fervorosa, eu ia nas grutas, eu ia nas... Para com isso, meu querido. Ele é Deus, se Ele quiser fazer, Ele faz. Se Ele não quiser fazer também, Ele não faz. E Ele continua sendo Deus. A falta de amor a Deus gera uma revolta. A falta de amor a Deus, Deus Ele olha para baixo e Ele não vê um coração voltado para Ele.
Ele olha e ele vê uma roupa, ele vê uma aparência, mas ele não vê um coração. Ele não vê um coração. Quem ama a Deus pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Por que isso sobreveio na minha casa? Não, quem ama a Deus declara: eu não estou entendendo, mas eu continuo confiando que Deus coopera, que Deus ainda está comigo e coopera para o meu bem. Aleluia! Deus é fiel, meu querido. Nós que não temos essa essência, mas Deus continua sendo fiel. Você sabe que o meu apóstolo, ele me ensinou muito isso? Meu apóstolo Paulo Henrique, ele me ensinou muito isso. Existem carências na alma do ser humano. Eu cheguei aqui muito carente. Existia uma carência que eu supria na religiosidade. Existia carência que eu supria com as roupas. Quando cheguei aqui sentado lá atrás, com um terno, um sapato brilhando, parecia um verniz, uma gravata cor de abóbora, aquela aparência de intocável, aquela aparência de santidade. Mas quando eu comecei a ouvir o apóstolo Paulo Henrique, eu falei: meu Deus, como eu estou longe, como eu pareço que estou perto, mas como eu estou tão longe. Eu estou falando eu não estou dizendo outros que andam assim, eu estou dizendo que eu estava longe. Eu estava longe. A roupa parecia que estava perto, mas eu estava longe. Talvez você entrou assim nessa noite. O cabelo está bonito, quem tem, glória a Deus. A roupa está bonita, glória a Deus. O sapato está bonito, glória a Deus. Mas você está longe de Cristo. Talvez você veio aqui essa noite apenas para ouvir alguma coisa que é uma resposta que você queria. E Deus está falando para você nessa noite que mesmo que você esteja longe, Ele é o Pai que te abraça. Ele está falando para você nessa noite que mesmo que você errou o alvo, mesmo que você errou a atitude, Ele é o Deus que te abraça. Existe uma carência na sua alma que somente quem vai preencher é Ele, não sou eu, não é a igreja. Pastor, mas por que não tem? Por que nós não fazemos? Por que nós não vamos? Por que nós não voltamos? Porque existe uma carência na sua alma que você só vai preencher em Deus. É só em Deus, meu querido. Amar a Deus é a maior necessidade do ser humano. Por isso que o ser humano vive amando coisas. Agora eu tenho que comprar um iPhone, o último que lançou, porque o último de ontem já não serve mais para mim. E agora eu preciso comprar um carro, porque agora o carro que veio tem um ar-condicionado que é só você falar e ele já funciona. Aonde está o seu coração? Aonde está o seu coração revela quem você é. A carência do ser humano é sempre essa: amar alguma coisa. A carência do ser humano é sempre querer ter alguma coisa. Mas nós em Deus não, nós que estamos amadurecendo em Deus, não. Sem esse amor em Cristo, os acontecimentos da terra vão nos sufocar, vão nos esmagar. Mas com o amor em Cristo, as dores desse mundo nós passaremos ela, assim como Lázaro falava: vou passando pela prova, dando glória a Deus. Vai dando glória a Deus, eu não estou entendendo, vai dando glória a Deus a si mesmo. Nada foge do controle dEle, nada acontece quando Ele não sabe. Se você ama a Deus, até aquilo que você perdeu coopera para o seu bem. Pastor, mas eu perdi um carro, amado. Eu perdi um carro na obra. Eu tinha um Uno 2006, Fire, esses novos Fusca, né? Era um tanque aquilo lá. Quando eu cheguei na Pra Sempre, eu perdi aquele carro, porque eu cheguei trabalhando na roça. O carro estava partido no meio. Quando eu mandei arrumar, o cara falou: rapaz, seu chassi está partido no meio. Eu falei: meu Deus, perdi o carro. O que eu vou fazer agora? Saindo de uma vigília, alguém bateu no meu carro. E a mulher não teve como consertar. Falou: rapaz, deixa que eu conserto o carro. Ao invés de consertar só onde ela bateu, ela consertou foi tudo. E aí eu ouvi Deus falando comigo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amado, quando você perde alguma coisa no reino, não é perder. Quando você investe alguma coisa no reino, Deus responde do céu para a sua vida.
Ou você acha que aquilo que está acontecendo na vida da sua família, pastor, eu não sei, mas o meu primo, mas a minha prima, a minha irmã abriu uma porta e eu nem sabia que abriu a porta, é por sua causa, é porque existem pessoas que são fiel a Ele, a sua família prospera. Aleluia, quem ama a Deus, quem está sendo o seu conselheiro no meio da batalha? Onde está o seu coração no meio da batalha? Quem tem sido o seu melhor amigo nas horas difíceis? Lembra dessa música? Quem que canta essa música? Naomi? Alguém. Nas horas difíceis da vida, Jesus está lá. Na Hernani. Nas horas difíceis da vida, Jesus está lá. Até parece com a minha irmã, não parece? Parece minha irmã ela, não parece? Ela parece a minha irmã. Parece da minha família. Jesus está lá, quando ninguém, amado, quando ninguém nos vê, Deus está nos vendo. Quando ninguém está te vendo, Deus está te vendo. Se você ama a Deus, aquilo que parece prejuízo para você, está cooperando para o seu bem. O fim não será sobre o que aconteceu com você, mas sobre o Deus que você ama no meio do processo. Pastor, mas não tinha ninguém. Amado, eu tive essa experiência, não tinha ninguém. Eu não tinha nada no armário. Misericórdia, como é ruim isso. Graças a Deus, Deus reverteu essa situação na nossa vida. E hoje nós temos para abençoar pessoas. Mas um dia, no início do casamento, não tinha nada no armário, eu triste na igreja, eu e a Rose voltamos para casa. Quando vê, bate um carro na porta de casa. Os irmãos fizeram lá uma cesta gigante. E eu e Rose, não tinha ainda Samuel, passamos meses sem fazer compra, já não come nada, imagina, dois de 55 quilos. Amado, quando ninguém está te vendo, Deus está te vendo. Não pense que Deus não está te vendo. Pastor, mas eu estou lavando a louça chorando, Deus está te vendo. Eu estou fazendo exercício no meio do campo, Deus está te vendo. Pastor, eu estou no carro, estou chorando, Deus está te vendo. Pastor, eu estou dentro da guarida chorando, Deus está te vendo. Pastor, eu estou no emprego e eu estou chorando no banheiro escondido, Deus está te vendo. Deus está te vendo. Quem está sendo o seu conselheiro no momento das horas difíceis? Deus pode usar uma situação ruim e até difícil e dolorosa para que você cresça, e o propósito final disso é que você seja uma pessoa plena em Cristo. Vou pedir para o louvor subir aqui. Eu quero terminar, quero orar pela sua vida. Você que veio aqui essa noite e pensou que ninguém estava te vendo, e pensou, como a fala do Gilson, parece que é a última vez que eu vou vir, parece que não tem mais saída para mim. Amado, Deus está te vendo. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Todas as coisas cooperam. Transforma, revigora, muda o cenário, muda o mal para o bem. Sabe que aquele caminho que era difícil, Deus pode reverter. Não tudo que aconteceu pode não ter sido de uma forma boa, mas Deus reverte ele, porque Ele tem todo o poder. Esse tudo coopera não significa uma ausência de alguns resultados negativos, mas significa que tudo que você passa, Deus está com você. Pastor, mas não esperava estar vivendo isso. Amada, espere. Minha querida, espere, calme o seu coração, porque Deus está passando com você. Pastor, mas eu não estou vendo, não estou sentindo, parece que eu não estou vendo nada. Já viu a ilustração que quando você não está vendo Ele, Ele está te carregando no colo dEle? Quando você não está vendo nada, é porque Ele está trabalhando, e quando Ele está trabalhando, Ele não faz barulho, Ele não precisa anunciar para você. A Bíblia fala que quando você não vê, as mãos dEle estão trabalhando em seu favor, e ainda que você não vê, a Bíblia fala que ainda que a terra se mude e o monte se abala, há um Deus do céu que olha por você. Fica de pé, eu quero orar pela sua vida. Tudo cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Quando a Bíblia fala tudo, não é algumas coisas, é tudo. Pastor, mas é uma situação de prejuízo? É tudo.
Então agora eu vou ter tudo certinho. Não, isso não significa ausência de sofrimento. Isso não significa ausência de dificuldade, mas significa que tudo que nós vamos passar, Deus estará conosco. Pastor, mas parece que eu fui lá, estava lá, mas eu não estou mais. Calma. Tudo coopera para o seu bem. Tudo coopera quando nós confiamos em Deus. Tudo coopera quando nossa confiança está em Deus. Mas nós estamos entendendo nada, Deus está entendendo tudo por você. E aí eu preciso lembrar de uma letra que Tales canta. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, amado, mesmo sem merecer, mesmo sem saber o porquê passa, mesmo sem saber o porquê sobreveio na sua vida, nós precisamos confiar. O nosso coração precisa estar cativo em Deus, a nossa vida precisa estar firmada no Criador, a nossa esperança não precisa estar firmada no médico, a nossa esperança precisa ficar firmada no médico dos médicos, a nossa confiança não está firmada no advogado, a nossa confiança está firmada no advogado dos advogados. A nossa confiança não pode estar posta em um homem, a nossa confiança tem que estar posta no maior homem que já viveu nessa terra, que o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é Deus. Vamos cantar uma canção. E você vai meditar nessa palavra, e eu tenho certeza, meu querido,